E aí, Mateus capítulo de número 16, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. Vou ler na tradução que está aqui, mas você pode ficar à vontade para acompanhar na sua, acompanhar no projetor também. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos. Jesus falou aos seus discípulos. Ele não falou à multidão. Ele não falou aos sumos sacerdotes, principais sacerdotes. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Tem algumas traduções que está negue-se a si mesmo. Não tem problema nenhum, a gente vai explicar ponto a ponto. Na nova tradução da linguagem de hoje, fala um pouquinho diferente, as palavras são diferentes, mas o sentido é o mesmo. Mas eu quero que você grave nesse momento essas duas traduções, negue-se ou renuncie-se. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Só quem tem a Bíblia com a tradução renuncie-se, levante a mão, por favor, só para eu saber, renuncie-se. Quem tem na sua Bíblia a tradução negue-se, levante a mão. Quem não tem nada, levante a mão. Porque uma boa parte levantou no renuncie-se, outra parte levantou no negue-se, e algumas pessoas não levantaram. De repente você não trouxe a Bíblia, mas não tem problema, porque você pode acompanhar aqui no projetor. Renuncie-se e negue-se. A gente vai explicar ponto a ponto daqui a pouco. Vamos para Filipenses capítulo 3, versículos 12 e 14. Se você tiver a Bíblia assim, ó, que tem esse marcadorzinho aqui, ó, você pode marcar aqui, você vai para Filipenses. Quem tem? Quem não tem, marca com papel, marca de alguma maneira, que nós vamos viajar nesses versículos. Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo de número 3, Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo. Diga assim comigo, por favor, prossigo. Para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Em algumas traduções, fui alcançado. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu já haja alcançado, mas uma coisa faço. E que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para a questão diante de mim, próximo versículo e último para esse momento, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, de Deus em Cristo Jesus. E agora eu convido você a orar comigo em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Essa palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é a única que vai até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Fala conosco, Senhor. Nos alimenta, que a tua palavra faça a diferença, que a tua palavra produza um resultado extraordinário na nossa vida. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. O tema da mensagem é seguir e prosseguir. Eu vou pedir a gentileza, hoje eu estou pedindo muitas coisas para vocês, mas tem uma razão pela qual eu queria pedir ao meu lado direito aqui que pudesse falar o verbo seguir. 1, 2, 3. Meu lado esquerdo, o verbo prosseguir. 1, 2, 3. De novo. Mais uma vez. O lado esquerdo está ganhando. Lado direito. Meu Deus. Agora todo mundo, seguir, depois prosseguir. 1, 2, 3. Glória a Deus, aleluia, é isso que eu quero que você grave, seguir e prosseguir. É interessante, esses textos, eles estão ligados um ao outro. Na verdade, o texto sagrado, ele está intimamente ligado. As palavras, elas se completam. Os textos, eles vão se completando e se explicando também. A melhor maneira de interpretar a Bíblia Sagrada é pela própria Bíblia. Eu não preciso, nem você, necessariamente de que outros livros estejam indicando a interpretação do que o texto está dizendo.
eles servem de autoajuda, eles servem como situações indicativas, eles servem também como luz, ou de repente, algo que Deus já deu para alguém e aquela pessoa está compartilhando. Isso é muito bom, mas a melhor maneira de interpretar o texto sagrado continua sendo pelo próprio texto. O texto explica o texto, a Bíblia explica a Bíblia, o próprio Deus explica o que está dizendo no próprio texto sagrado. Quantos creem assim, diga glória a Deus, diga aleluia. É assim que nós cremos. E eu gosto de pegar a própria Bíblia e procurar nela a interpretação. E eu pego o texto, vou para o contexto, algumas vezes outros versículos, outros evangelhos. Nessa noite, apesar do texto de Mateus, que nós acabamos de ler, não está só em Mateus, está em outros evangelhos também. Mas eu quero hoje parar só em Mateus, capítulo de número 16, versículo 24, apenas aqui. Está em Marcos também, está em Lucas também, não está no evangelho de João, essas palavras do Senhor Jesus, mas estão nesses evangelhos. Mas eu percebi, irmãos, igreja do Senhor, que existem diferenças entre seguir e prosseguir. Por mais que pareça ser a mesma coisa, quer dizer situações diferentes. O objetivo é chegar a um determinado alvo. O objetivo é chegar a um determinado local. Afinal de contas, quem segue, quem prossegue, quer chegar em algum lugar. Tem algum destino. Mas o que quer dizer aqui, na verdade, são situações que são totalmente ligadas a nós, que tem tudo a ver conosco. É por isso que eu peguei primeiro seguir, e eu recebi essa semente dessa mensagem no dia que a pastora Claudianice estava ministrando sobre siga para o alvo. Tem aproximadamente 30 dias que ela ministrou aqui sobre siga para o alvo, e ela expôs aqui algumas coisas sobre os slides, inclusive ela utilizou Filipenses capítulo 13 como texto base, e foi uma mensagem abençoada. O Senhor falou conosco. E na medida que o Senhor ia falando tantas coisas que já havia depositado no coração da pastora Claudianice, o Senhor ministrou algo ao meu coração sobre a diferença entre seguir e prosseguir. Eu anotei. Eu aprendi com um determinado pregador que muitas vezes Deus ele nos dá umas sementes que são mensagens, e as mensagens que recebemos, essa semente às vezes nós anotamos para desenvolver no momento posterior, ou até mesmo no mesmo dia. E eu cheguei até a compartilhar com o Mateus, que ele estava aqui do meu lado no dia do culto, e quando estava num determinado momento, falei: filho, vê aqui a diferença, veja como é diferente isso e aquilo. E Deus me deu uma semente. Eu não sabia o dia que eu iria ministrar, eu não sabia o dia que eu pregaria sobre isso, nem tampouco o tempo que eu iria desenvolver o texto, mas aprove Deus que fosse hoje, porque Deus preparou algo extraordinário para as nossas vidas. E quando esse pregador ensinou para nós, que ele estava ensinando para um monte de gente, um monte de pregadores, ele disse: às vezes Deus dá a mensagem para você e você guarda, porque não sabe o dia que você vai pregar. Às vezes Deus está falando só com você, e outras vezes Deus está te usando para falar com alguém. Eu acredito que Deus está nos usando nesse momento, no bom sentido da palavra usar, se utilizando de nós porque quer falar ao seu coração, quer falar algo com você no particular, quer falar algo com você que tem desejo de Deus, que ama a Deus, que é amigo do Evangelho, que gosta da palavra de Deus e que sabe que Deus te chamou para alguma coisa. Deus quer falar contigo nessa noite. Deus quer falar contigo nesse momento, já tem falado através dos louvores, mas quer falar muito mais. Agora vamos para o texto, Mateus capítulo 16, versículo de número 24, são palavras do Senhor Jesus. No momento em que eu li, eu chamei a atenção para que o fato de Jesus falou isso para os seus discípulos. Jesus não falou isso para uma multidão, ele falou para os discípulos. E a primeira pergunta, uma das perguntas que eu quero fazer agora, a primeira relacionada a esse texto é: quem aqui é discípulo de Jesus, diga eu. Quem é discípulo de Jesus, diga eu. Para ficar melhor para mim, quem é discípulo de Jesus, levante a mão só para eu saber, diga glória a Deus. Então essas palavras são para você, é para mim, é para você, é para nós. Jesus estava falando para os discípulos, mas também queria nos alcançar. E me chama a atenção Jesus falar assim, ó: quem quiser vir após mim. E o fato dele dizer quem quiser não é obrigatório. Se eu disser para você, você quer fazer alguma coisa, faça, você decide. A decisão é sua. Jesus não obriga ninguém a segui-lo.
é opcional, ele convida, mas não obriga. Ele convida, mas não força. É por isso que Deus disse para Abraão assim: Abraão, está diante de você a bênção e a maldição, escolha você a bênção. Abraão disse: eu não sou besta nem nada, eu vou escolher a bênção. Então Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, ele está dizendo, não é obrigatório me seguir, mas quem me seguir está no caminho certo e vai achar a vida e a vida eterna. Vale a pena seguir a Jesus Cristo, mas eu quero chamar a sua atenção sobre o fato de que Deus não vai te obrigar a segui-lo, é opcional. Mas se você tomar uma decisão como essa, eu vou dizer para você, você vai tomar a melhor decisão da sua vida. Aleluia! Aleluia! A melhor decisão que alguém tome na vida é seguir a Jesus Cristo. Porque quando eu sigo a Jesus Cristo, eu sei que Ele está me levando para o melhor caminho, para o caminho da bênção, para o caminho da prosperidade, para o caminho da vitória, para o caminho que me leva ao Pai, para o caminho que me faz viver o melhor nessa terra. Seguir a Jesus é um privilégio cá para nós. Mas é opcional. Ele não obriga ninguém. Tem gente que diz que Deus ele vai me ferir se eu não fizer isso para poder segui-lo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é verdade, Ele não obriga ninguém a segui-lo. Agora, se você disser assim, algumas dores que eu passei, eu passo. Elas me ajudaram a enxergar Deus, me aproximar de Deus. Eu até acredito nisso, sabe por quê? Porque o Deus que eu conheço transforma a maldição em bênção, transforma a coisa ruim em coisa boa, transforma aquilo que parecia ser algo final, ele diz assim, é apenas uma vírgula, é um recomeço. Deus pega as coisas que não servem ruins e transforma em coisas boas. Mas Deus não quer coisa ruim para você, nem para mim, nem para nós. Então, se alguma situação negativa, de enfermidade, dor, abandono, qualquer situação que seja, Deus está fazendo isso comigo. Não, irmão, Deus está permitindo isso com você, porque Deus pode até fazer com que essa situação se transforme em bênção, você conhecer, você se aproximar, mas Deus não está aqui para poder fazer mal para você. Deus quer o teu bem, Deus quer você salvo, quer você liberto, quer você abençoado, quer você próspero, quer você viver no melhor dessa terra. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Ele não pegou nenhum discípulo e disse, agora sofra aqui. É bem verdade que vai haver tribulação, vai haver luta, mas Ele não quer o mal sobre nós. Eu quero nessa noite dizer isso porque algumas pessoas pensam assim. E deixa eu dizer para você, não é dessa maneira. Quando vem uma luta, uma perseguição, é o inimigo tentando contra a tua vida, para barrar você, para tentar parar você, para tentar fazer com que você desestimule, desista, diminua a fé, mas você tem que fazer o contrário, porque se você fizer o contrário, marchar, seguir a Jesus Cristo, tem renovo para a sua vida, tem avivamento para a sua vida e tem vitória para você. Aleluia! Aleluia! É opcional seguir a Jesus. Você podia dizer isso? Por favor, diga isso para alguém. É opcional seguir Jesus. Ele não te obriga. Quem quiser vir após mim, quem quiser ser meu seguidor, quem quiser ser meu discípulo, quem quiser seguir os meus passos, quem quiser andar como eu ando, quem quiser, Ele agora vai colocar as condições e as condicionais. Não é de todo jeito, não é de toda maneira. Ele vai trazer alguns alertas e algumas orientações. Quem quiser me seguir, quem quiser vir após mim, quem quiser seguir os meus passos, quem quiser estar a sua vida alinhada comigo, tem algumas coisas que eu preciso vos orientar. E a primeira delas, disse Jesus, negue-se a si mesmo. Ou negue-se, ou renuncie-se. Seja lá como for, o que eu quero chamar a atenção é que tanto negue-se quanto renuncie-se são verbos que estão conjugados no imperativo. A partir daqui, se você decidiu seguir a Jesus, tem ordem de Jesus para você. A partir daqui, esse momento não é opcional.
Se você decidir, glória a Deus que você decidiu, porque eu decidi também. Ele diz, agora que você decidiu, fez a sua parte, tem as condicionais. Tem uma ordem que eu quero dar para vocês, meus discípulos, minhas discípulas. Sabe qual que é? Negue-se a si mesmo. Negue-se, esse verbo está conjugado no imperativo. O imperativo é uma ordem. O imperativo pode ser um pedido, é um desejo, é um conselho, é uma súplica. É o sentimento de alguém que está sendo colocado ali. E o que Deus está dizendo para mim e para você é, você escolheu ser meu seguidor, escolheu. Agora negue-se a si mesmo. Não é opcional aqui. Para ser patenteado, para ser carimbado como seguidor, uma das condicionais é negue-se a si mesmo, renuncie-se. Faça o seguinte, você precisa atender essa ordem que eu estou dando para você. O seguir a Jesus é opcional, o negar-se a si mesmo é obrigatório. O seguir a Jesus é opcional, mas o negar-se a si mesmo é obrigatório. Ele disse, quer me seguir? Então negue-se a si mesmo. E negar-se a si mesmo é abandonar o egocentrismo, eu, porque no evangelho é o outro, é pensar no outro, é servir ao outro, é acompanhar o outro, é fazer pelo outro. É abandonar o egocentrismo, é deixar o egoísmo, deixar o orgulho, deixar a altivez, é não se achar autossuficiente, entender que o Senhor é que é a nossa força, é o Senhor que é suficiente para nós, nós somos dependentes dEle. Negar-se a si mesmo é ser sempre um aprendiz de Jesus, negar-se a si mesmo é caminhar em obediência àquele que vive, que sabe o que é melhor para mim e o melhor para você. Vê se não foi isso que os discípulos fizeram, negaram-se a si mesmo. O que é que você quer? Eu quero ir para tal lugar. Não, então o que é que o Senhor quer, Senhor? O Senhor quer isso, então eu vou fazer o que o Senhor quer. Vê o que Jesus disse para o Pai, Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, Senhor. Mas depois ele disse, sabe de uma coisa? Eu nego o meu eu nego a minha vontade, eu nego aquilo que eu acredito que eu gostaria de fazer para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Então seja feita a tua vontade. Ele se negou também. Só o fato dele deixar o céu, a sua divindade, os seus atributos, ele já estava negando-se a si mesmo, dizendo, aquele que quiser vir após mim também tem que negar-se a si mesmo. Não é mais o que você acha. Não é mais o que você quer. No reino de Deus, nessa escola do discipulado, não é mais o que eu gosto, o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, onde eu quero. Senhor, o que é que tu tens, o que tu tens para mim, o que é que tu pensas para mim, qual é o teu projeto para mim, qual é o teu sonho para mim, o que é que tu tens para a minha vida no teu reino. No reino de Deus é o seguinte, Deus, a minha vontade já não é mais a minha vontade, eu quero que a minha vontade seja a tua vontade, ou melhor, que a tua vontade seja tão forte de mim que passe a ser a minha vontade, a tua vontade sendo a minha vontade, porque no reino de Deus é renúncia. No reino de Deus é negar-se a si mesmo. E muitas vezes esse renunciar, negar-se a si mesmo é em favor do outro. É em favor do próximo, mas ele disse, quer me seguir? É opcional. Os discípulos disseram, eu quero. Nós queremos. Eles disseram, pois bem, então você tem que negar-se a si mesmo. Segunda coisa, tome a sua cruz. Veja assim na sua Bíblia. Pode colocar o versículo, por favor, na tela. Nil, se puder, sem agredir os ouvidos, aumentar o retorno, se precisar diminuir as caixas, porque se não você baixar, eu grito mais, aí é pior. Baixa o retorno, aumenta o retorno e diminui a caixa lá, se der. Pronto. Sensacional. Obrigado, Deus abençoe. Maravilha. Então, Jesus disse, negue-se a si mesmo, é a primeira coisa. A segunda, tome a sua cruz. Coloca o texto de Mateus capítulo 16, versículo 24. Veja, igreja amada, povo de Deus. Se na sua Bíblia tem tome a sua cruz, tome-se a sua cruz. Ou se tem tome a cruz, tome a sua cruz. Olha como é que está lá no texto. Tome sobre si a sua cruz. Deixa eu dizer uma coisa para você. A cruz é individual. A cruz é individual, você não tem que carregar a cruz de ninguém.
Você não tem que carregar a dor de ninguém. Cada um carrega a sua cruz. Jesus estava dizendo, quer me seguir? Quero, se a gente quer. Então negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz. A cruz é individual. E quer saber de uma coisa? Não é uma notícia boa, mas é real. Cruz fala de sofrimento. Cruz fala de aflição. Cruz fala de muitas vezes até solidão, abandono, rejeição, dores. Cruz fala de dor. Quando a gente pensa, Jesus morreu na cruz, a gente fica alegre, fica feliz. Fica não, irmão. Fica não. Muitas vezes nós choramos. Dia 31, vamos ter 2 cultos da Páscoa, um pela manhã e um à noite. Da manhã vai ser 8 da manhã, nós vamos relembrar a ressurreição. A Vivar está se preparando para encenar uma peça aqui, vai ser lindo, 8 da manhã. Vai ser maravilhoso. Você vai estar aqui, sim ou não? Sim, vamos estar aqui para a glória de Deus. Vai ser maravilhoso, mas naqueles momentos que a gente vê a crucificação, sabe o que é que acontece? Em regra, nós ficamos tristes, há um sentimento, uma dor. Às vezes até choramos, muitas vezes. Cada vez que eu assisto, repetidas vezes, a crucificação, eu choro de novo. Choro de novo. Cruz fala de sofrimento. Cruz fala de dor. Ou seja, cada um tem a sua. Ou cada um passa pelas dores. Cada um passa por aflições. Cada um nessa vida pode passar por situações de dores. Pode sim. E lembrando, não é Deus quem está fazendo você sofrer. São dores que sobrevêm, mas sabe o que é que eu glorifico mais e mais a Deus? Que apesar de termos uma cruz para carregar, cada um a sua. Jesus falou assim, em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a gente completa, e vós vencereis. Não tem assim na Bíblia, mas é verdade também. Ele disse, eu venci o mundo. Quando vier dor, quando vier angústia, quando vier solidão, quando vier abandono, quando a cruz estiver ficando pesada, vai até ele e diz assim, Senhor, vem cá, a cruz é minha, mas o fardo está pesado. Ele disse, então troca o fardo comigo, que meu fardo é leve. Eu também passei por aflições e quero dizer para você, eu venci, você, minha igreja amada, também vai vencer. E eu quero dizer para você, o Espírito de Deus te ajuda nesses momentos de dor, Ele te ajuda nesses momentos de solidão, Ele te ajuda nesses momentos de abandono. Você não está sozinho nem sozinha. Essa sua cruz, inclusive, que você precisa carregar muitas vezes para fazer você renunciar cada vez mais, estar mais perto dele, porque o ser humano é uma bênção. Quando está tudo bem, a gente nem quer mais vir à igreja com a frequência que vinha, irmãos. Enquanto estivermos nesse corpo corruptível é assim, está ruim, está apertado, a gente ora mais, a gente busca mais, a gente vai, se envolve nas coisas, mas quando está tudo bem, está tudo fluindo, a tendência do ser humano é, eu vou orar, hoje não, eu estou ocupado, não deu, eu fiz. Então é a tendência do ser humano, e muitas vezes as dores que vêm, que Deus permite, é para a gente descer mais, para a gente renunciar mais, para depender mais, para entender que nós precisamos estar cada vez mais pertinho dele. Mas o que eu quero chamar a sua atenção para o que disse Jesus é necessário renúncia. Fala comigo assim, renúncia. É necessário tomar a sua cruz. E em terceiro lugar, Jesus disse assim, ó, siga-me. Eu acho interessante que tanto o negar-se como o renunciar-se, está o verbo seguir, que está siga-me, está também no imperativo. Eu fui para a conjugação dos verbos, eu fui lá buscar conjugar esses verbos. Inclusive, eu descobri que existe esse verbo renunciar-se. Eu sabia que existia o verbo renunciar, mas renunciar-se, falei, nossa, até isso tem. A língua portuguesa é uma riqueza mesmo. E aí tem o verbo renunciar-se, e esse renunciar-se, que está lá, está no imperativo, mas eu quero chamar a sua atenção agora para o siga-me. Observe os passos. Você quer me seguir? Jesus disse. E nós dissemos, nós queremos, Senhor. Ele disse, então, negue-se a si mesmo. É renúncia. Tome a sua cruz e agora siga-me. Quando a gente cumpre os passos, aí é o siga-me. E a palavra seguir, o verbo seguir, sabe, tem alguns significados que eu achei extraordinário.
Um deles é acompanhar alguém. Seguir é acompanhar alguém. Seguir também é andar juntamente com outra pessoa. Ou você acompanha ou você anda juntamente com ela. Seguir também é caminhar na mesma direção que alguém. Seguir é ir na mesma velocidade, é você andar na mesma direção, ou até mesmo ir na mesma velocidade que uma outra pessoa. É ter uma outra pessoa como padrão ou como exemplo. Seguir também é possuir a mesma opinião. Seguir também é pensar igual. Seguir também é ser um sucessor de alguém. Quando eu olho para o texto, eu digo, Jesus, tu és muito perfeito. Porque isso aqui, as tuas pegadas, os meus passos. Eu preciso ter a mesma direção que o Senhor. Eu preciso, inclusive, andar na mesma velocidade que o Senhor andou. Eu preciso ter o Senhor cada dia mais como meu padrão, como meu exemplo, como meu referencial, como aquele que realmente eu quero imitar. Por isso que Paulo disse, sede meus imitadores, como eu de Cristo. Eu preciso que um seguidor, ele imita aquele que ele está seguindo. Não à toa. Não à toa. Quando Pedro foi acompanhar lá no pátio do sumo sacerdote Caifás, o momento que Jesus foi preso, a criada chegou para ele e disse assim, você é um deles. E ele disse, não sou. Tem alguns textos que falam, ele até espraguejou. Imagina, eu não sei quem é esse circunciso. Sei lá o que ele falou. Mas ela disse, você é um deles. Eu sei que você é. Ele disse, eu não sou. É sim. Até você se veste como um deles. Não, não sou, não sou. É sim, até o seu modo de falar, o seu jeito, é o jeito dele. Você é um dos deles. Sabe por quê? Porque Pedro estava seguindo a Jesus. E quando a gente está seguindo a Jesus, sabe o que é que acontece? A gente vai ficando parecido com ele. Parecido com ele não é na aparência física, não. Parecido com ele é amando como ele amava, é perdoando como ele perdoava, é se doando como ele se doava, é amando o Pai como amava, desejando estar perto do Pai como ele desejava, no sentido de toda hora estar em contato com o Senhor. A gente vai seguir. Jesus disse assim, ó, vocês querem mesmo, então agora que vocês já anunciaram, agora que vocês entenderam que tem uma cruz e ela é sua, é individual, venham, me sigam, andem nos meus passos, caminhem comigo. Podem me imitar, façam o que eu estou fazendo. Já pensou, Deus poderia vir simplesmente na pessoa de Jesus Cristo e morrer na cruz, mas eu vou pegar 12 para estar mais pertinho de mim. Eu quero que eles me sigam, os discípulos seguiam. Quando ele parava, os discípulos paravam. Quando ele caminhava, os discípulos caminhavam. Quando ele andava, os discípulos andavam. Eles estavam seguindo a Jesus Cristo. Nessa noite eu quero dizer para você, em nome de Jesus, siga ele, porque você não vai se arrepender. Olha só Pedro, que seguiu tanto a Jesus que ficou parecido com ele. Olha só João, que seguiu a Jesus. Não sei se você sabe, mas João significa filho do trovão. João era, apesar de Pedro ser o mais impetuoso, mas João parece que era aquele meio vingativo. Quando Jesus saiu, ou foi expulso de Samaria, João disse, Senhor, vem cá. Vamos orar e fogo do céu desça sobre essa cidade para que queime tudo. Jesus falou assim, não. Você não sabe de que espírito você é, João? Mudou, João. Não é mais assim, não. Agora é amor, João. É o mesmo João que escreve na primeira carta de João, capítulo 2. Filhinhos, olha só o que ele está dizendo. Não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. O mesmo que estava dizendo, pecaram foi, fogo do céu venha. Ele, depois de andar com Jesus, ficou tão parecido que ele disse assim, filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele te ama, Ele pode mudar a sua vida. Que coisa linda, sabe o que é isso? Andar com Jesus torna você mais parecido com Ele. Posso dizer uma coisa, sim ou não? Posso dizer uma coisa, sim ou não? Andar com Jesus me torna parecido com Ele. E andar sem Jesus me deixa parecido com o mundo. Andar com Jesus me deixa parecido com Ele. Andar longe de Jesus me deixa parecido com o mundo. A linguagem, as conversas, as motivações,
Quando eu ando com Jesus, as motivações do meu coração me levam para o reino, para a eternidade. Quando eu ando sem Jesus, as motivações do meu coração me levam para o inferno. Uma palavra mais aberta e com muito respeito, com muito amor, me levam para baixo, me deixam tristes, amargurados, sem esperança. Quem anda com Jesus tem esperança de um futuro. Quem anda sem Jesus não tem esperança sobre o amanhã. O amanhã pode ser pior do que hoje. E a gente que anda com Jesus é assim. O amanhã vai ser melhor do que hoje, porque deixa a cada dia o seu próprio mal. A cada dia o mal, mas no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no seu tabernáculo. Ele vai me guardar e Ele está comigo. E o conselho é: ande com Jesus, seja discípulo, seja seguidor. E aí Jesus fala sobre seguir. Deixa eu fazer um comentário antes de entrar na segunda parte da mensagem. Quando a igreja foi estabelecida a partir de Jesus ter sido assunto aos céus, prenderam Pedro e João por causa do paralítico. E disseram para eles: não falem mais sobre este Jesus, parem, e vocês vão viver bem. Pedro disse: não consigo mais não. Tudo que eu penso é nele, tudo que eu falo é sobre ele, eu desejo estar com ele. Não dá mais não. Aí se levantou um e disse assim: vocês não querem liberá-los? Liberam. Sabe por quê? Porque se o que eles estão pregando for verdade, vai prevalecer. Mas se não for, vai sumir, como outros já se levantaram dizendo que eram alguém diferenciado. Mas se eles estão pregando esse Jesus aí, o Nazareno, e for verdade, vai prevalecer. Se não for, daqui a pouco some. Sabe qual é o resultado? Há mais de 2000 anos se prega Jesus Cristo crucificado e a palavra permanece para a glória de Deus. Mas sabe onde eu estou querendo chegar? Sabe onde eu estou querendo chegar? Não dá para seguir alguém ou alguma coisa que vai acabar. Não dá. Seguiram há um tempo Maomé. Onde está Maomé? Acabou, só história. Seguiram há um tempo Allan Kardec. Onde está? Agora é só história. Faz parte da história. Seguiram Joseph Smith. Acabou, já faz parte da história também. Mas Jesus Cristo vale a pena seguir porque Ele está vivo para todo sempre. Amém, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, não dá para seguir alguém que vai acabar, mas dá para seguir a Jesus que é eterno para todo sempre, amém. É o mesmo hoje, ontem, será para sempre. Vale a pena segui-lo. E é por isso que Ele disse: tome a sua cruz e me siga. Até hoje, nós estamos seguindo a Jesus Cristo e até hoje Ele está direcionando a gente para o caminho certo. É por isso que Ele disse: siga-me. E a pergunta que eu faço agora é: por que Jesus não disse assim, prossiga em me seguir? Por quê? Por que Ele disse siga-me? A gente vai explicar isso agora, que é a segunda parte da mensagem. A primeira parte que eu quero que você grave é Jesus dizendo assim, além de tudo que o Senhor já ministrou no nosso coração: siga-me. E o tema era seguir e prosseguir. Eu tenho que seguir a Jesus. O bom disso é que quando eu estou seguindo alguém, essa pessoa chega no caminho, no alvo que queria chegar. Vamos dizer que eu estivesse seguindo Davi, que está ali sentado. Davi disse assim: pastor, vamos ali, me siga por favor, e a gente vai até a minha casa. Eu disse: tá bom, Davi, vamos. E quando chegasse no meio do caminho, Davi disse: não vai dar para ir mais não. Eu cansei, eu vou ficar aqui parado, não vou mais não. Você tá bom, Davi, o nosso combinado era chegar até a sua casa, mas já que você não aguenta mais, apenas situação hipotética, tá? Já que você não aguenta mais, tudo bem. Mas qual era o alvo? Era chegar na casa dele. Ele desistiu por alguma razão. O bom de seguir a Jesus Cristo é que Ele sempre vai até o final. E não fica no meio do caminho. Não fica. Então Ele disse: me sigam, discípulos, o caminho é esse, vai ser dessa maneira. E Ele realmente conclui tudo que Ele começa. Não tem nenhuma obra que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ou Deus o Pai, começou que Ele não tenha concluído. O que Ele começa, Ele termina, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Agora eu queria que você fosse comigo, por favor, para Filipenses capítulo 3,
a partir do versículo de número 12. Primeiro eu quero ler a parte A. E como eu pedi a você, se você tiver marcado a sua Bíblia, amém. Se não tiver marcado também não tem problema, já está no projetor. Está bonitinho lá, pastor Cassiano, voltou, está na bênção. Olha lá, glória a Deus. Pessoal, a equipe ETI, glória a Deus pela vida de vocês. Filipenses capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo, que ele disse em determinada ocasião: vocês sejam meus imitadores, como eu de Cristo. Ele disse: eu estou seguindo a Jesus, eu estou seguindo a Jesus. Olha o que ele diz: eu estou seguindo a Jesus. Em outras palavras, agora vê o que ele vai dizer no texto: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Sabe o que é que Paulo está dizendo nessa primeira parte? Eu estou seguindo a Jesus Cristo, apesar de não ser perfeito. Eu vou repetir. Paulo estava dizendo: eu estou seguindo a Jesus Cristo, apesar de não ser perfeito. Sabe o que é que o inimigo diz para você? Desista. Você errou, você falhou, você erra, você falha. Para quê? Você na igreja, se você está falhando, não entra nessa conversa do inimigo. Continua na igreja, continua seguindo, mesmo que você caia. Mesmo que você falhe. Paulo disse, olha que ele recebeu muitas revelações. Disse ele: não que eu tenha alcançado ou que eu seja perfeito. Nada disso, eu não sou perfeito. Ele estava dizendo: eu tenho falhas também. Eu sou falho também. Em outra ocasião ele disse: o que eu não quero, o mal que eu não quero fazer, eu faço. Mas o bem que está bem diante de mim, eu não consigo fazer. Mas o mal eu faço. Ele estava dizendo: tem coisa que eu luto e eu não consegui ainda, mas eu vou conseguir. Porque eu não vou desistir, porque eu vou conseguir. Segunda parte: mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. E aqui aparece a palavra prosseguir. Ele disse: eu não sou perfeito, eu tenho também falhas, o inimigo também me acusa, o inimigo manda inclusive um mensageiro para me esbofetear. Eu já pedi ao Senhor por 3 vezes que tirasse isso de mim. Não se sabe ao certo o que é, se era uma enfermidade, se era alguma angústia. Outros dizem que ele lembrava do apedrejamento de Estevão que ele consentiu. A gente não sabe o que é. O que eu sei é que o texto sagrado diz que havia um mensageiro de Satanás que o importunava, que o esbofeteava. Ele disse: Deus, tira de mim. Deus disse: não, Paulo, porque a minha graça te basta. E Paulo disse: tá bom, então eu vou prosseguir, eu não vou parar, eu não vou desistir, mesmo com as minhas imperfeições. Deixa mais o inimigo dizer para você assim: para, desiste, você não é perfeito, você não é perfeito. Não deixa mais, não aceita mais. Ele vai sussurrar isso: não aceita mais, porque Deus te ama, Deus tem um projeto para a tua vida. E Ele não quer que você pare. Inclusive Jesus disse: me segue. Ele não parou. Você não vai parar. Você vai continuar para a glória de Deus. Deixa lá o versículo, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 12, a parte B. Eu não paro, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. É a coroa de glória. Versículo de número 13. É que eu não alcancei. Vou ler na tradução que está aí. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado o que? A perfeição. Eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. E aí eu quero chamar a sua atenção para o que é que Paulo faz e que você precisa fazer. Ele disse: eu não sou perfeito. Às vezes eu falho. Às vezes eu erro, às vezes eu faço o que eu não queria fazer, eu volto para os pés do Senhor, peço perdão. Paulo, pastor? Sim, Paulo, ele mesmo que disse. É o texto que está dizendo. O inimigo está dizendo para você assim: para, desiste. Irmão, para não. Para não. Continua, levanta, caiu, levanta. Caiu, levanta, fica prostrado não.
O texto sagrado diz assim: 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. O inimigo te quer prostrado, e Deus te quer de pé. O inimigo te quer parado, e Deus quer você avançando. O inimigo quer você estagnado, e Deus quer você fluindo. O inimigo quer você sem multiplicar, e Deus quer você multiplicando. Aleluia! Aleluia! Quanto a mim, eu não haja que tenha alcançado, mas eu faço uma coisa. Pergunta para mim assim, por favor, o que é? Faz melhor, o que é? Vou te dizer agora. Paulo disse: não sou perfeito, não alcancei a perfeição, não julgo que tenha alcançado coisa alguma, mas eu faço uma coisa. O que é? Primeiro lugar, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Essa primeira parte ela é extraordinária. Uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Deixa eu falar uma coisa para você, por favor, em nome de Jesus. Passado é passado. O passado já passou. Passado é passado. Se você ficar remoendo o passado, você não vive o presente, não vislumbra o futuro. Passado é passado e já passou, já era. Ele disse: uma coisa faço, que é, Paulo, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Paulo, você está dizendo que você esquece quando você era perseguidor da igreja? Sim, eu esqueço. Você esquece das vezes que você levou cristãos presos? Sim, eu esqueço. Você esquece do tempo que você não conhecia a Deus? Ele disse: sim, eu quero esquecer isso. Você esquece os seus erros do passado? Sim, eu esqueço, porque eu pedi perdão a Deus. E Ele disse para mim que eu não buscasse mais. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. E deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. O inimigo gosta de usar o passado para ferir o presente e atrapalhar o futuro. O inimigo gosta de usar o passado para ferir o presente e estagnar, parar, atrapalhar o futuro. Mas Deus não. Deus é diferente. Quando eu olho para o texto sagrado, eu vejo Deus dizendo assim: lembrai-vos das coisas antigas. E alguém pode pensar: Deus quer que eu lembre meu passado. Não acredito. Quando eu menti, quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, quando eu fiz aquilo outro, Deus quer que eu lembre disso. Não, irmão. Quando Deus fala, lembrai-vos das coisas antigas, lembre como eu tirei vocês do Egito como um forte. Lembrem como o mar vermelho se abriu. Contem para os vossos filhos como as águas do Rio Jordão. Elas também pararam no monte e o povo passou a pé enxuto. Deus só permite, só quer que você olhe para o passado para lembrar daquilo que Ele fez em benefício da tua vida. Porque quando você olha para o passado e vê a boa mão do Senhor sobre você, você se alegra no presente e tem esperança para o futuro. Paulo disse: então eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu vou avançando para as que estão diante de mim. Eu gosto disso aqui. Porque o texto, o verbo, coloca por favor Filipenses capítulo 3, versículo 13, por gentileza, pessoal do TI, só para poder chamar a atenção de algo aqui. Quem quiser, marca na Bíblia, eu gosto de fazer isso. Vou ler o texto. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avanço para as que estão diante de mim. Sim ou não? Não, pastor, não é assim que está no texto. É avançando. É gerúndio, pastor, não está avanço, não é no presente assim, tá conjugado o verbo no presente, não. O verbo está no gerúndio, avançando. Sabe o que isso quer dizer? Ele estava em constante movimento. Eu fui pesquisar esse verbo no avançando porque eu achei extraordinário. Sabe o que é? É percorrendo, é atravessando, é conduzindo-se, é continuando, é andando, é marchando, é trabalhando, é progredindo, é tomando, é pegando, é se desenvolvendo, é não parar em circunstância alguma.
É não desistir. Ele disse, eu faço o seguinte, esqueço tudo e vou avançando, é continuidade, não vou parar não, para um pouquinho, não vou parar não, desiste por causa das aflições, não vou desistir não, desiste por causa das perseguições, estão dizendo que você não é apóstolo, estão dizendo que você não tem direção de Deus, estão dizendo que você não tem o direito de estar no apostolado. Ele disse, mas eu não vou parar, vou continuar, vou avançar, vou percorrer, vou atravessar, vou me conduzir, vou andando sem parar, vou marchando quando precisar, vou progredindo, vou tomando, vou agarrando, vou andando, mas eu não paro. Não paro. É por isso que alguns não entendem você quando você não para. É por isso que o inimigo fica confuso com você quando você não para. Porque você faz igual o Paulo está orientando. Mas e o erro? Eu não vou parar. Não vou desistir. Eu vou avançar. Ele disse, então eu avanço, eu percorro, eu vou. Agora eu quero me preparar para encerrar. Me preparar para encerrar. E eu quero unir as informações agora. Jesus falou, siga-me. E Paulo disse, eu prossigo. Deixa eu ler o próximo versículo, versículo 14, para ficar mais encorpado, mais substância. Olha o que ele disse. Eu prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele disse, eu vou prosseguir para o alvo, e o alvo é Cristo. O prêmio é a soberana vocação de Deus em Cristo. Eu vou prosseguir. Eu não vou parar. Agora vê que interessante. Deixa eu chamar 2 obreiros aqui. Vem cá, evangelista Marguilon, por gentileza. Jackson, que é do Avivarte. Diácono Jackson. Já que ele é do Avivarte. Você não é, mas entre, viu? Agora que... Estou brincando. Prestem atenção, por favor. Eu já estou me preparando para encerrar. Você vai simbolizar Jesus, mesmo que você não quisesse naquele negócio lá. O pessoal só bota ele no Avivarte para fazer o lado ruim. Vou ajudar ele hoje aqui. É você, viu, diaconizando, que coloca ele. Aí ele vai simbolizar Jesus aqui. Tá? E aí, nós vamos simbolizar os discípulos, nós dois. Jackson, eu vou lhe pedir o seguinte. O nosso alvo, o seu alvo, é chegar ali, ó, naquela parede. Você vai simbolizar Jesus. E nós vamos te seguir. Mas antes de você chegar lá, eu vou pedir que você não vá direto. A gente vai por aqui, vai passar ali, aí depois vai passar pelo meio, aí depois a gente sobe e vai chegar lá. Tá bom? Jesus disse assim, ó, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se, tome cada um a sua cruz e siga-me. Gente, o alvo é chegar ali, mas nem sempre é direto. Chegou não, às vezes tem os percalços, né? Então a gente vai ilustrar isso aqui agora, depois eu vou falar o prosseguir e a gente vai encerrar. Por favor, diácono Jackson, nós vamos te seguir. Ele simboliza Jesus. Eu vou dar trabalho pessoal do TI aí. Ele já está indo por ali. A gente está seguindo Jesus, ele está ensinando. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem, por causa de mim. Vocês são escolhidos, são eleitos. Vocês, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A gente está seguindo. Mas ele não para, não. Ele continua. Ele não para. Tem as seguidas, inclusive a gente tem que seguir na mesma velocidade, sem se desviar de nada. Para quem quer seguir a Jesus é assim. Para seguir a Jesus é dessa maneira. Ó. Se ele fez esse caminho, eu não vou por outro, não. Tem que ir por onde ele está indo. Vou por aqui? Não. Eu vou por seguir Jesus. Ele está dizendo que é por aqui. Ele sabe o melhor caminho. Ele sabe exatamente me conduzir da maneira que vai me levar a ser bem-sucedido. Ele quer chegar ali. Será que Jesus vai conseguir chegar ali? Vai, por isso que vale a pena seguir Jesus. A gente não desiste, né, evangelista Marguilon? A gente não para de seguir o Mestre. O Mestre está nos conduzindo. E nós estamos aqui, ó. O objetivo era chegar aqui. Ele chegou. Glória a Deus por isso. Vale a pena seguir a Jesus. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Agora fica aqui. Vem para cá de novo. Agora eu vou conversar um negócio aqui com ele.
Vou conversar um negócio aqui com ele, enquanto a gente vai combinar o prosseguir. Aí é bem rapidinho. Já combinou, preste atenção, por favor, ninguém se despeça, o Espírito de Deus está trabalhando, tenho certeza disso. Jesus disse assim, siga-me, e nós seguimos. Estávamos no Senhor, ele fez o caminho, percorreu, ele não parou, veio até o final, siga-me. A gente estava com a cruz, nós estávamos com a nossa cruz, né? Embora não dá para ver. Agora o apóstolo Paulo disse assim, ó, não sou perfeito, ele vai representar o apóstolo Paulo agora. Não sou perfeito, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Depois ele fala, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí a gente vai entrar na diferença entre seguir e prosseguir. Ele vai ilustrar e vocês vão tentar entender. Depois eu vou explicar. Vai lá, apóstolo Paulo, por favor. Nós vamos, ele está prosseguindo, a gente vai segui-lo, tá certo? Já que ele vai prosseguir, a gente vai por aqui, ó. Jesus foi até o final, não parou, né? Jesus apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo está indo, ele prossigo, eu imito a Jesus. Estou imitando a Jesus Cristo, mas prossigo, eu prossigo. Prossegue. O que aconteceu? Está muito difícil, não aguento mais. Prossiga, Paulo. Não desista, Paulo. Não desista, Paulo. O Senhor é contigo, Paulo. O Senhor é contigo, Paulo. Tem dor, tem aflição, mas o Senhor é contigo. O Espírito de Deus é contigo. Não para, não. Vá até o final. Prossegue. Prossegue. Segue. Jesus, ele foi até o fim, nem parou. Mas prossiga, independente das lutas, independente da aflição, independente da angústia. Prossegue, Paulo. A perseguição é muito grande. A aflição me acompanha. Não consigo seguir. Recebe, Paulo, uma porção do Espírito de Deus, que a minha graça te baixa, diz o Senhor. Para não, Paulo. O Espírito de Deus te fortalece. Vai em frente. Não para, não para. Prossegue. Prossegue, prossegue, Paulo. Prossegue. Vai até o final. Vai até o prêmio da tua soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, Paulo. Não desiste, Paulo. Vai até o final. Paulo vai conseguindo, ele vai. Eu guardei a fé, acabei a carreira, mas guardei a fé. Fui até o final, ele prosseguiu. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe. Agora eu vou interpretar para finalizar. Aleluia. Jesus não parou em nenhum momento. Sabe qual que é a diferença? Vem aqui comigo, por favor, para a gente finalizar. Jesus disse, siga-me. Jesus não falha, irmãos. Jesus não para no meio do caminho. Ele, de maneira nenhuma, vai ficar prostrado. O inimigo bateu. Ele disse, eu vou. Sigam-me, façam a mesma coisa que eu fiz. Mas com Paulo foi diferente, sabe por quê? Porque Paulo, em algum momento da vida dele, ele parou. Mesmo que fosse, por um breve espaço. Sabe por quê? A diferença entre seguir e prosseguir é quem segue avança, vai até o final. E quem prossegue é o seguinte, prosseguir é continuar o que se tinha parado. Prosseguir é eu fui, parei. Continua de onde você parou, levanta e vai. Prosseguir é continuar de onde parou. Prosseguir é continuar depois de uma parada, depois de uma interrupção. Jesus não parou, mas Paulo, em algum momento da vida, ele disse, eu já não vou aguentar mais. Ele, de algum momento da vida dele, ele parou, por isso ele disse, eu não sigo, mas eu prossigo. Eu até me desestimulei, eu até fiquei às vezes abatido, mas eu vou me levantar e eu vou continuar de onde eu parei. Eu vou me levantar e essa interrupção não vai me estagnar. Nessa noite eu falo com você também, que não pare, independente se você até não desista, independente se você interrompeu algum processo de Deus na sua vida, e prosseguir ainda é retomar uma atividade interrompida. É interessante isso. Quando o Espírito de Deus ministrou meu coração, eu falei exatamente o que acontece com tanta gente.
É exatamente com Jesus não aconteceu, porque Jesus é Jesus. Quando pode dizer glória a Deus pela vida de Jesus? Mas com Paulo aconteceu o que acontece comigo e acontece com você. Ele pensou em parar, pensou em desistir. Mas ele disse, eu não vou fazer isso, é melhor. Eu até fiquei um pouquinho sentado, como o Jackson ilustrou. Podem vir. Fiquei até sentado um pouquinho, mas eu prossegui. Eu prossegui para o alvo. Eu não desisti. Nessa noite eu te digo, na unção do Espírito de Deus, no poder que há no nome de Jesus, prossiga. Prossiga. Não pare mais. Não deixe o inimigo fazer você ficar estagnado ou estagnada. Prossiga. Mas pastor, é porque eu errei. Mas pastor, é porque eu pequei. Meu irmão, minha irmã, é hora de você se colocar diante de Deus, corrigir a sua vida e prosseguir. Prosseguir. Prosseguir, prosseguir, prosseguir. Teve 2 momentos na vida de Paulo que ele teve discussão. Teve uma vez que ele discutiu com Barnabé e a Bíblia diz, não foi a discussão, não, muito tranquilo, foi uma coisa feia. Você acha que Paulo não teve que pedir perdão a Deus por isso? Você acha que ele não teve que se arrepender por isso? Quando ele disse, Marcos não me serve mais, eu não quero andar com Marcos, me abandonou. Passa um tempo, sabe o que é que ele diz, irmãos? Traz Marcos, porque ele é importante para mim. Era Deus dizendo, Paulo, quando você disse para Marcos que ele não servia mais, você parou. Mas quando você o aceitou de volta, você prosseguiu. Quando você perdoa, você está prosseguindo. Quando você diz assim, eu não vou ficar prostrado mais, você está prosseguindo. Quando você sabe que tem um ministério e você não para, você está prosseguindo. Nessa noite, em nome de Jesus, faça como Paulo, prossiga. Já que você é discípulo e segue a Jesus Cristo, é hora de você prosseguir, não ficar mais parado, nem estagnado. Eis a diferença entre o seguir e o prosseguir. Seguiu a Jesus, Jesus não parou, mas Paulo parou. Não para, continua de onde você parou. Eu quero convidar você para ficar de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus.